Queridos, neste momento nós vamos passar para a exposição da palavra do nosso Senhor. Nós estamos numa série de exposições aqui na nossa igreja, na carta de Paulo aos Colossenses, cujo tema desta série, de acordo com a ideia central da carta, é Cristo é suficiente. A mensagem de Colossenses para a igreja contemporânea. No tempo dos irmãos em Colossos, heresias antibíblicas tentavam adentrar a igreja. Falsos mestres tentavam arrebatar corações. Mas Paulo vai mostrar que Cristo é e sempre será suficiente para a salvação, para perseverança, para esperança e para glorificação do seu povo. E seguindo então nesta série de exposições, hoje nós vamos meditar no capítulo 1 dos versos 24 a 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 24 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Vamos orar mais uma vez pedindo o direcionamento do nosso Senhor. Senhor soberano, obrigado por este privilégio de cultuar-te, ó Deus. Enquanto no mundo aí fora, domingo é só mais um dia preparatório para outra semana. Um dia de meras recreações. Um dia de um simples descanso sem propósito. O Senhor nos mostra que nós descansamos em Ti, ao cultuar ao Senhor como um povo santo, como um povo da aliança. E faz parte, ó Deus, que no dia do Senhor possamos ouvir a exposição da Tua palavra. Portanto, ó Deus, que nós possamos ser alimentados neste momento. Que o Teu Santo Espírito nos conduza neste momento ao conhecimento da Tua palavra. Possamos, ó Deus, ter os corações preparados para receber o alimento, que é a palavra do Senhor, o único alimento que nós precisamos. Acima de tudo, porque exalta Cristo, nosso Senhor e Salvador, o centro de toda a Sagrada Escritura. Ó Deus, e que, de fato, nós possamos aprender que essa esperança, ó Deus, da glória, é aquilo que nos move, nos guia, nos motiva a fazermos a missão, ó Deus, a pregar o Teu Evangelho a toda criatura. É assim que nós oramos confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós somos movidos, somos guiados por alguma coisa. Alguns são impulsionados por prazer, outros por conhecimento, outros ainda por necessidade, até mesmo outros por medo. Há quem acorde cedo, trabalhe duro, lute, estude, planeje. Tudo motivado por algo que acreditava ou acredita valer a pena. Mas a grande pergunta é: o que te impulsiona
a fazer o que faz? Qual é o combustível que sustenta as suas decisões, os teus esforços e até mesmo as tuas lutas diárias? O que é que te impulsiona, te motiva a você, acima de tudo, viver para a glória de Deus e pregá-lo neste mundo? No mundo em que vivemos, marcado por um ritmo frenético e um cristianismo cada vez mais centrado no sucesso, no individualismo, muitos perdem de vista a razão espiritual que dá sentido à vida e ao serviço a Cristo Jesus. E é por isso que as palavras de Paulo aos Colossenses soam tão vivas para nós no dia atual. Este texto em especial, queridos, nos relembra que os servos de Deus têm uma missão na vida: tornar conhecido o mistério de Deus, que é Cristo, a esperança da glória. Mas o que realmente deve nos mover, deve nos guiar, deve nos levar a cumprirmos essa missão? Se for pela nossa vontade, nós vamos falhar, porque a nossa vontade é limitada, é frágil. Se for por interesses meramente pessoais, não prosseguirá. Mas o que deve de fato nos guiar, nos suprir, nos levar a fazermos a missão, a cumprirmos a missão de pregar e viver o Evangelho de Cristo? É isso que nós aprenderemos no texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, desde o verso 19, Paulo vai dizendo aqui no capítulo 1 que toda a plenitude se encontra no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. Aliás, plenitude é uma palavra muito recorrente na carta de Paulo aos Efésios, mas também nas cartas do apóstolo Paulo em geral. Em Cristo, os colossenses chegaram então à plenitude de vida. E essa plenitude de vida, ela se encontra bem estabelecida também para nós, quando Paulo disse que Cristo Jesus reconciliou todos aqueles que ele chamou, que ele separou, que ele trouxe a nova existência com Deus Todo-Poderoso. Ele reconciliou um povo por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. E aqui repousa a plenitude de vida de todos aqueles que são crentes, fiéis e verdadeiros. Pelo Evangelho, por este Evangelho pregado, o Evangelho de Cristo Jesus, do qual Paulo foi feito ministro. E a declaração de Paulo, de que ele é servo do Evangelho, lá no verso de número 23, fornece a transição para essa sessão que nós acabamos de ler e iremos meditar, na qual ele descreve seu sofrimento como apóstolo e sua relação com a tarefa que Deus lhe confiou. Inclusive, esse é o centro da mensagem aqui até o capítulo 2, no verso de número 5. O propósito do chamado e do serviço de Paulo à igreja era tornar plenamente conhecido o mistério de Deus, a esperança da glória. E ao olhar, queridos, atenciosamente para o texto, é possível ver que essa esperança não é apenas o resultado da missão, mas o motor e o fundamento que dá sentido ao sofrimento e ao labor do apóstolo Paulo. Sim, ele teve o seu ministério apostólico entre os gentios, mas o evangelho entendido, a salvação entre os gentios, não era simplesmente o ato final de Paulo. Mas esse evangelho que ele pregava é o que também impulsionava ele. Essa esperança que dava forças a ele em Cristo Jesus para realizar o seu ministério. Então podemos dizer, queridos, que a missão também é o meio pelo qual a esperança é proclamada. Mas a esperança que é Cristo é o fundamento que move e sustenta a missão de todo aquele que é servo do Senhor. É essa esperança que deve mover a nossa missão, a nossa vida em pregarmos o Evangelho, servirmos o Evangelho e buscarmos maturidade no Evangelho de Cristo enquanto servos do Senhor. Sendo assim, diante da verdade desse texto, nós vamos meditar então no seguinte tema: a esperança da glória guia a nossa missão. O que é que guia a nossa missão? O que é que nos move a nossa missão?
a obedecermos Cristo e a pregarmos o Evangelho, é justamente a esperança da glória. E conforme é possível ver dos versos 25 a 26, nós vemos que a esperança da glória guia a nossa missão em meio aos sofrimentos e às angústias. Guia a nossa missão em meio aos sofrimentos e às angústias. Paulo aí no verso 24, ele diz o seguinte: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta da aflição de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo fala sobre comissão, missão, mas também sobre meta. E é interessante que ele começa dizendo assim: agora, nesse estado presente, eu me alegro no sofrimento em prol de vocês. O que esse agora significa? Significa que antes ele não se alegrava nos sofrimentos que passou? Lembrem-se, queridos, quais foram os sofrimentos do apóstolo Paulo. Ele teve sofrimentos intensos. Se você quer conhecer um pouco mais desses sofrimentos resumidos, vai lá para 2 Coríntios capítulo 11. Mas será que é isso que Paulo está falando? Provavelmente não. Mas o que parece certo afirmar aqui é que naquele momento Paulo estava suportando as muitas facetas do sofrimento por causa desse evangelho que ele foi comissionado a pregar. Lembre-se que a carta de Paulo aos Colossenses é conhecida como uma das cartas da prisão. E Paulo provavelmente aqui estava preso pelo Império Romano. E ele vê que nesta situação ele estava num estado de alegria, mesmo em meio ao sofrimento que estava sendo acometido. E quando ele diz, eu me alegro nesses sofrimentos, não significa que Paulo era um masoquista, nem que Paulo teve uma simples mudança de humor como nós temos. Estamos tristes, daqui a pouco alguma coisa simples muda o nosso humor. E nós também mudamos o nosso estado de espírito, e mudamos as afeições do nosso rosto. Não é isso que Paulo está dizendo. O que é utilizado aqui por Paulo, queridos, como alegria, tem no seu mesmo campo semântico, no texto grego, a ideia de graça divina. A mesma base, a mesma epistemologia, traz também uma ideia da graça divina, ou seja, é um tipo de alegria que pode surgir da graça de Deus. No Novo Testamento, esse mesmo termo denota uma alegria espiritual que pode coexistir com sofrimentos. Filipenses 4:4, Tiago 1:2. Em Gálatas 5, é dito que esse mesmo tipo de alegria que Paulo está se referindo é fruto do Espírito Santo de Deus. Não é algo que surge do homem. Ou seja, quando Paulo fala que naquele instante ele se alegrava, mesmo em meio aos sofrimentos, ele expressa uma alegria que não depende dessas circunstâncias, mas da presença do Espírito e propósito de Cristo. É a consciência de que o sofrimento tem um propósito espiritual. Paulo então se regozija em seus sofrimentos porque eles são o quê? Intencionais. Porque eles têm propósitos. E isso traz alegria, exultação ao coração do apóstolo. Alegria e sofrimentos, meus irmãos, longe de serem opostos exatos, são de fato centrais para a compreensão cristã das provações sofridas em nome de Cristo Jesus. Russell Shedd, um pastor batista que já faleceu, disse certa vez que o sofrimento é, portanto, a forma que o amor tem de assumir quando entra na luta contra o mal para conquistá-lo. Quem tem o verdadeiro amor está disposto a sofrer por algo maior. Meus irmãos, vivemos em tempos em que um tipo de cristianismo indolente, ou seja, sem dor, que não quer problemas, positivista, aonde é tudo muito bom, é tudo muito certinho, é tudo que acontece em favor daqueles que acreditam, e também materialista, ou seja, cristianismo virou fonte de renda, está muito evidente nos nossos tempos. Quando fala-se de sofrimento, sempre arremete-se à pessoa do diabo. A culpa é de Satanás. Satanás está tocando na sua vida, crente não pode sofrer. Ou porque você não está tendo fé suficiente.
Você sabe por que você está doente? Sabe por que você não tem? Sabe por que você não ganha? Sabe por que você não está famoso? Sabe por que você não está em evidência? Porque você não tem fé suficiente. Só que esse tipo de evangelho é totalmente antagonista ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. É estranho a palavra de Deus, porque, queridos, se olharmos para o que Paulo está dizendo aqui, nós vemos que o sofrimento, ele faz parte da vida daquele que está disposto a pregar o evangelho de Cristo Jesus. E que até mesmo o sofrimento e a aflição pode trazer alegria. E daqui também nós tiramos o princípio, queridos, e nos traz a seguinte exclamação: por que falta esse tipo de alegria em nós? Por que falta esse tipo de alegria no nosso ser, no nosso meio, enquanto igreja? Passamos por sofrimentos. Sim, passamos. Mas muitas vezes nós olhamos para esses sofrimentos e começamos a questionar a Deus. Começamos a ficar abatidos, simplesmente tristes. Nos afastamos às vezes da igreja, nos afastamos das pessoas. Sabe por que tudo isso acontece? Porque nós não conseguimos enxergar os propósitos espirituais e intencionais que esses sofrimentos causam na nossa vida para a glória de Deus. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, é dito lá que os sofrimentos faz parte da vida daquele que é filho de Deus, para que sejam aperfeiçoados e para também aperfeiçoar a outros. É por isso que falta em nós essa alegria. Porque ainda talvez não enxergamos o propósito do que o sofrimento de fato é para aqueles que são servos do Senhor. Mas essa palavra, queridos, nos chama a atenção e nos leva a meditar e a lembrar que os nossos sofrimentos devem ter uma perspectiva diferente quando nós passamos por eles. Paulo ainda diz: e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Pastor, o que é que Paulo está dizendo aqui? Bom, Paulo não está dizendo que os sofrimentos de Cristo foram insuficientes para a expiação. Que fique claro, isso seria herético e contradiz toda a teologia do próprio Paulo. Cristo consumou plenamente a obra redentora. Ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Foi o que Paulo disse há poucos versículos atrás. Então não é sobre isso que Paulo está falando. Há um estudioso chamado Bruce Clark. Ele investigou esse termo aqui sobre completar a obra de Cristo, o sofrimento de Cristo. Por que foi necessário essa busca? Porque é a única vez que esse termo aparece desta maneira aqui nas Sagradas Escrituras. E ele fez uma pesquisa na literatura grega antiga extrabíblica e viu 12 usos relevantes. E ele percebeu que esse termo de completude aqui refere-se a algo que serve para suprir a ausência, substituindo o elemento que inicialmente começou a contribuir, mas não completou a sua participação. E quando a gente olha para o contexto da carta, Paulo entende que ainda há sofrimentos a serem completados no plano histórico da redenção. Não para a salvação, mas para a propagação da salvação. Não em termos de expiação, mas de missão. É como se Paulo dissesse assim: continua em minha carne aquilo que começou na vida de Cristo Jesus. Os sofrimentos físicos em favor do corpo de vocês, que é a igreja. Isso está de acordo com a comissão apostólica de Cristo para Paulo, na qual ele queria mostrar a Paulo quanto ele deveria sofrer por causa do seu nome. Atos capítulo 9, verso 16. Os sofrimentos de Jesus levaram à consumação da mensagem e efeito do evangelho. O sofrimento de Paulo foi fundamental para levar a mensagem da cruz aos gentios. Cristo começou a cumprir a profecia de Isaías a Israel, o servo sofredor. E Paulo completou o cumprimento na sua missão aos gentios, como um servo que sofria em nome de Cristo Jesus. A esperança do evangelho levou os apóstolos, em geral, a passarem por sofrimento. Por quê? Porque se o seu Senhor passou, eles deveriam passar também.
E aqui há outra questão que precisamos nos atentar, meus irmãos. Nós achamos lindo, belo, mesmo sendo macabro, o sofrimento de Cristo. Mas muitas vezes dizemos assim: não, o sofrimento foi dele, não é meu. Mas essa verdade também não é coerente com as Sagradas Escrituras, porque aqueles que são servos e pregam o Evangelho do Senhor, vivem pela esperança do Senhor, eles vão passar por sofrimentos. Se perseguiram o seu Senhor, que dirá vocês? Se falaram contra o seu Senhor, que dirá contra vocês? O cristão de verdade sempre encontrará antagonia. Agora observe, Paulo fala que esse sofrimento é por causa do corpo que é a igreja. Queridos, quando nós vamos aprender isso? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o lugar onde o Senhor, por meio de pedras vivas, constitui este corpo, cujo Cristo é o cabeça. Mas isso precisa ser elencado por nós, porque muitos não dão valor a este corpo. Entenda, por causa do corpo que é a igreja, por causa desta igreja, por causa da nossa igreja, por causa de qualquer igreja santa na face da terra, que segue as Sagradas Escrituras, um sangue foi derramado, um preço foi pago. E por que nós deixamos de dar valor, meus irmãos, a este corpo? Pastor, como? Eu não ando por aí dizendo que a minha igreja não presta, mas quando você vive em pecado, você está negligenciando o corpo. Quando você não tem amor e sofrer pelo seu irmão, você está negligenciando o corpo. Quando você não ama o teu irmão, você está negligenciando o corpo. Quando você não pastoreia, quando você não perdoa, você está negligenciando o corpo de Cristo. Agora, que dirá dar a vida pelo corpo de Cristo? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Agora, como um sofrimento de um apóstolo se aplica à minha vida, à tua vida? Nós não somos apóstolos. O único apóstolo, o último apóstolo que viveu foi João. O último chamado foi Paulo. Os únicos apóstolos que de fato foram apóstolos foram aqueles comissionados por Cristo Jesus. Nós não somos apóstolos, não temos a mesma missão. Preste bastante atenção. Quando um arquiteto quer fazer um grande projeto, ele apresenta o quê? Uma maquete. Uma pequena representação do que será construído. Agora é interessante que Deus ele fez de uma forma um pouco diferente. Ele faz primeiro aquilo que é maior, para que nós, os pequenos modelos, possamos ser como representação menor daquilo que é maior. Eu e você provavelmente nunca sofreremos o que Paulo sofreu no mesmo grau. Nunca. Nem todos os crentes juntos no mundo irão sofrer o que sofreu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai. Ele carregou sobre si as dores de todo o seu povo. Não. Mas, meus irmãos, temos algo grande em vista. O nosso Senhor, os apóstolos comissionados, os servos de Deus, os cristãos primitivos, para que a luta deles dê sentido às pequenas lutas que nós passamos. Para que as grandes lutas que eles passaram, quando nós passamos pelas lutas, pelas perseguições, pelas provações, pelas tristezas, por todas as coisas, elas possam ter sentido. Por que Cristo morreu? Para nos salvar e nos dar o Evangelho. Por que os apóstolos, a maioria foi morto, perseguido, xingado, foram escorraçados por governos para propagar o Evangelho? E por que eu e você nós sofremos? Para que o Evangelho possa estar evidente na nossa vida e possamos propagá-lo com fidelidade. Isso dá sentido ao nosso sofrimento. Quando se vive para a igreja, entenda uma coisa: quando você vive para a igreja de Cristo, a tua vida sempre estará em risco. Os teus sentimentos sempre estarão em riscos. A sua paz sempre estará em risco. Mas ao mesmo tempo que você está vulnerável, você está seguro nos braços daquele que nunca nos deixará. E mesmo sabendo, você passa para o benefício do corpo de Cristo Jesus, para o teu crescimento e crescimento do teu próximo. No verso 25,
Paulo define sua posição e responsabilidade. Ele se tornou ministro, servo, é o mesmo termo utilizado para diáconos, mas a ideia de servir de todo o seu ser, da igreja, segundo a incumbência divina, ou seja, a administração, a vontade de Deus que foi lhe dada, com o propósito de apresentar plenamente a palavra de Deus. Este é o propósito, a palavra de Deus em evidências. E é a esperança desse evangelho, queridos, que pode dar sentido à missão. Mas nós temos uma outra verdade que pode ser extraída muito claro aqui nesse texto, meus irmãos, que a esperança da glória guia a nossa missão, sim, em meio aos sofrimentos e em meio às angústias, mas também ela nos guia, pois revela o mistério de Cristo, o mistério que é Cristo Jesus. Dos versos 24 a 25, Paulo exerce um ministério para a igreja, incumbido por Deus para cumprir a palavra de Deus. Dos versos 26 a 27 agora, ele mostrará o que é essa palavra de Deus, a qual ele se tornou ministro. A palavra de Deus que ele cumpre e prega é o mistério de Deus, que estava oculto e que foi revelado. Que mistério é esse? Cristo em vós, Cristo em vocês. Quando Paulo fala de mistério, é bem provável aqui que ele esteja fazendo uso de um outro termo aramaico no Antigo Testamento, encontrado no livro de Daniel, que traz a ideia, principalmente em Daniel 2, de 18 a 19, de 27 a 30, onde traz-se a ideia de segredos revelados por Deus, que estavam para ser revelados por Deus, especialmente os desígnios divinos sobre toda a história. Essa noção, queridos, de mistério a ser revelado, era algo que existia também no judaísmo, e se esperava, e é a base do uso paulino aqui. Ele vai falar desse mistério, de algo que estava guardado, de algo que estava a ser revelado, oculto por Deus no passado. A quem estava oculto esse mistério? Aos judeus. Nem todos os judeus sabiam exatamente que mistério era esse. Também aos povos gentílicos, até mesmo aos anjos em certos aspectos. 1 Pedro 1,12. Os profetas tiveram vislumbre disso, mas nunca tiveram uma verdade completa e clara. Hebreus 1:1. É certo que o Senhor Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas a maioria dos judeus no Antigo Testamento, mesmo os profetas, não tinham a clara revelação. Eles prescrutavam, eles queriam saber plenamente o que era aquilo, eles viviam por aquela esperança, mas não estava exatamente claro para eles. Mas agora, Paulo fala, neste tempo, foi manifestada aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse era o mistério preparado por Deus. Cristo Jesus, salvando almas, libertando não apenas do povo judeu, mas dos povos de toda a face da terra. O conteúdo do mistério era evidente em alguma pequena medida, sim, no Antigo Testamento, mas agora ele foi plenamente revelado. E aqueles irmãos em Colossos, eles estavam vivenciando esse mistério. Cristo os havia libertado. E por que é importante Paulo usar essa ideia de mistério? Porque a falsa heresia que estava tentando adentrar a igreja em Colossos falava de mistério, culto a anjos, coisas ainda não alcançadas, mistérios que deveriam ser encontrados por meio das ações religiosas, do sincretismo religioso, e assim então ter o conhecimento de Deus. Paulo vai dizer: não é isso não. O mistério de Deus é esse aqui: vocês foram salvos por Cristo Jesus. Esse é o mistério do Deus Todo-Poderoso. Um estudioso do século XIX, Joseph Lyford, ele foi um dos criadores da escola de Cambridge, e ele era um teólogo excelente.
E ele diz que provavelmente está correto em afirmar que não apenas Cristo revelado, mas Cristo dado livremente aos gentios é a base do mistério do que Paulo está falando aqui. É o plano redentivo, Cristo para todos os povos, Cristo para todas as pessoas. Portanto, faz sentido também as argumentações de Paulo na carta aos Romanos, sobre a salvação para judeus e gentios, e é revelado, queridos, somente aos santos. E aqui fica outra coisa clara para nós. Para muitos, entendam isso, este mistério vai continuar oculto. Para muitos, este mistério nunca será revelado, porque há cegueira espiritual daqueles que não foram iluminados pelo Espírito Santo. Sabe uma coisa que é comum, enquanto pastor, ouvir de crentes até que conhecem a verdade? Às vezes tem alguém querido no leito de morte, um pai, uma mãe, uma tia, um primo, um irmão, e a pessoa não é crente, a pessoa não foi convertida por Cristo. Mas aí eu ouço, bom, tomara que Deus bote ele num bom lugar, né? Tomara que o Senhor leve em consideração isso. Porque neste momento nós vemos a base da nossa fé. Ela está alicerçada em quê? E a verdade, queridos, é que por mais que isso doa, essa verdade não é revelada a todas as pessoas. E muitos estarão cegos para ela. Às vezes pessoas que você ama. Às vezes pessoas que você pregou por muitos anos. Mas somente aqueles que o Senhor tem um propósito na vida. Calvino, na introdução de suas Institutas, afirmou que nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Se o Senhor não tiver este ato de vir até nós se revelar, ninguém pode ver o Deus sendo revelado. Ninguém pode conhecer Cristo Jesus como Ele é. No mundo, queridos, a igreja ocidental parece não ter mais valor nenhum. É um mero lugar de ideias ultrapassadas. Igreja, eu lá quero saber de igreja. A gente chega lá naquela igrejinha de Cosmópolis, presbiteriana do Brasil, tá lá o povo cantando uns hinos, né? Das antigas, não tem aquela coisa empolgante. Como é que essa igreja que não tem um jogo de luz, não parece uma boate, não prega que eu sou rico, que eu sou amado por Deus, a menina dos olhos de Deus, o ponto fraco de Deus é relevante para mim? Como? Para a igreja, hoje, para muitos aí fora, para diversas denominações, a verdade do Evangelho não passa de ideias ultrapassadas, que não responde aos anseios efêmeros do homem moderno. Mas, diante disso, saibam de uma coisa: muitos perecerão. Essa verdade não será revelada a todos, mas o Senhor revelou para a sua igreja verdadeira, para a igreja triunfante, igreja militante, igreja triunfante. O número daqueles que são salvos, de fato, estarão na glória com o Senhor, a esses foi revelado. E agora, o que a gente faz com isso? Esta verdade deve te impulsionar a pregar este Evangelho. Da mesma maneira, queridos, que é necessário que para o prego entrar numa madeira, você precise bater com o martelo. É necessário para haver transformação e mudança que o Evangelho seja pregado. Ah, mas o Senhor salva. Quem está por aí, né, questionando a teologia reformada, mas se é Deus que salva, por que pregar o Evangelho? Porque Deus quis assim. Pela loucura do Evangelho, pela pregação do Evangelho, almas serão salvas. E é nesse poder que a sua proclamação deve repousar. É essa esperança da glória que deve te conduzir a pregar ao seu colega de trabalho, ao teu familiar, ao teu filho, à tua filha, ao cônjuge. Não deve se calar de maneira nenhuma. Não vai ser o teu silêncio que vai mudá-los. Ah, eu vou ficar em silêncio, esperando mudança. Não. Mas você tem que pregar, e se o Senhor não quiser salvá-lo, Deus será glorificado da mesma maneira, mas é o teu papel pregar. A tua missão é levar o Evangelho de Cristo.
Então não resista àquilo que é a tua missão. Cristo, a esperança da glória para nós e para outros que Ele quer salvar também. Agora diz aqui que Ele é a esperança da glória. Paul Tripp disse certa vez que toda esperança em qualquer área da vida é composta por 3 partes. Desejo, ou seja, o anseio que impulsiona a esperança, ser amado, cuidado, perdoado. O objeto, ou seja, a pessoa ou coisa em que se deposita a confiança para satisfazer o desejo. E a expectativa, ou seja, a crença sobre quando, como e onde o objeto entregará aquilo que se espera. O maior drama da esperança da vida não é a falha em obter o que se espera, mas sim gastar tempo esperando pelas coisas erradas. Desejos incorretos. Agora a Bíblia aponta que fundamentalmente a esperança se volta para 2 direções. Horizontal, coisas criadas, ou vertical, o Criador. A esperança falha e decepciona quando repousa nas coisas criadas, pois elas não têm poder para cumprir o que o coração de fato anseia. Mas a esperança verdadeira, duradoura e segura é encontrada em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo Todo-Poderoso, a esperança da glória, Salvador deste mundo, esperança para o homem, aquele que redimiu a nossa vida. É nele que nós devemos colocar a nossa esperança, meus irmãos. Essa esperança é a única que transforma a vida, que dá descanso, que renova as forças, porque está ligado a Ele. Jesus é a esperança da glória. E você pode dizer assim, mas eu sou salvo, eu tenho um verdadeiro evangelho. Mas isso é evidenciado justamente pela tua esperança. Aonde está o teu coração? Aonde estão os teus anseios? Para que rumo a tua vida tem tomado? Se é em Cristo, então você é servo da esperança da glória. Mas se não, você precisa rever o teu coração. Jargões e sentar em bancos de igreja não é sinônimo de salvação. O homem vê o exterior, mas o Senhor conhece o coração. A esperança da glória nos dá sentido nos sofrimentos, nas angústias, quando pregamos a Cristo Jesus. Essa esperança, essa maravilhosa esperança da glória, nos move à missão porque revela esse mistério de Cristo Jesus. Mas também essa esperança da glória, que a nossa missão, nos movendo a proclamar e trabalhar até a maturidade. Dos versos 28 a 29. Paulo diz: esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Nós anunciamos. Provavelmente uma referência a Paulo e os seus companheiros de labuta. Este é o objetivo do ministério missionário de Paulo, proclamar com autoridade esse Cristo que é a esperança da glória. E ele mostra essa maneira. Como? Advertindo todo homem. Ensinando todo homem. A ideia de advertir e ensinar aqui é de comportamento e conhecimento que estejam alinhados com essa esperança. O método usado por Paulo para desenvolver a sua tarefa de administrador do mistério girava em torno de 3 atividades pastorais: anunciar, advertir e ensinar. E essa esperança da glória, queridos, que nós temos, nos move a proclamar e trabalhar rumo a essa finalidade, porque Paulo deixa claro aqui a finalidade do seu esforço, da sua labuta, do seu ministério: apresentar todo o homem perfeito em Cristo. A expressão todo homem aparece 3 vezes aqui. Pode não estar claro na tua tradução em português, mas é repetido por Paulo no texto grego, para enfatizar a universalidade do Evangelho. Não se refere a todos os homens, literalmente, mas a cada um que o Senhor decidiu chamar por este Evangelho. Essa inclusão é muito diferente da exclusividade dos falsos mestres. O que é que os falsos mestres diziam? Nem todo mundo pode chegar lá. Você precisa ter fé,
Você precisa fazer ritos, e se você tiver o suficiente e fizer o suficiente, você alcança a Deus. Você transcende, você chega lá. Paulo está falando, não. O que faz o homem chegar diante de Deus é justamente esse evangelho ensinado, advertido, pregado. Mas não é diferente do que você hoje. Você vê hoje, você já parou para prestar atenção que hoje nós vivemos um tempo onde parece que há meritocracia para tudo? E eu não falo só de lá fora não, porque para nós já é uma bobagem, claramente. Não há evangelho em lugares que dizem que você tem que ter fé suficiente para que você seja exaltado o suficiente e seja pleno diante de Deus e dos homens. Isso é uma bobagem. Só que até mesmo no nosso meio, às vezes a gente carrega esse estereótipo de uma forma errada e equivocada. Fulano é bom de teologia. Logo, ele sabe mais diante de Deus. Logo, ele é mais especial diante de Deus. Fulano é bom de teologia. Fulano está na igreja há muito tempo. Fulano tem uma visão mais reformada. Bom, esse sim serve, né, para a gente estar perto. Mas aquele outro que não tem tanto conhecimento, aquele outro que não tem aquilo que me atrai, ele não conhece os puritanos, ele não conhece a teologia de Bavinck, de Turrentini, ele nunca leu, ele não lê muitos livros. Bom, então para mim eu não posso ter um relacionamento muito profundo com essa pessoa, porque o de cá é melhor, o de cá é maior, o de cá é mais preparado. Infelizmente, queridos irmãos, até no nosso meio existe essa ideia de exclusividade. E nós precisamos parar com isso. Sim, devemos estar do lado de irmãos mais preparados, mas devemos também viver com aqueles que não são tão fortes na fé, que não têm tanto conhecimento, ensiná-los, ajudá-los, amá-los e nunca nos sentir maiores, mas sempre servos uns dos outros. Então precisamos nos atentar a isso. Não são todas as pessoas, queridos, mas aqueles que, reconciliados somente por Cristo, estão sendo aperfeiçoados em Cristo. E quando Paulo fala de todo homem perfeito, não significa sem pecados, sem manchas, sem erros, mas significa completo, focalizando em Cristo e direcionados a Cristo, completos em saber que necessitam de Cristo e que sobrevivem nele. Portanto, este é o ministério de Paulo, mas também deve ser a nossa ação, queridos, de ensinar, de mostrar, a fim de que cada um de nós possamos ser aperfeiçoados e crescermos juntos para a glória de Deus. Não apenas ensinar, mas ter um coração que sabe ouvir. Este é outro problema. A gente é rápido para falar e ensinar, mas difícil para ouvir. A gente fala mais do que ouve. A gente quer, de alguma maneira, ter mais ascensão no falar do que ter a humildade de ouvir. E precisamos aprender que o crescimento é conjunto, é no corpo. Paulo, no verso de número 29, diz que para esse fim ele se empenha e se esforça o máximo possível, segundo o poder de Cristo que operava nele. Essa ideia de esforçar-se era um termo muito comum da época, usado para atletas ou militares. É de onde nós extraímos a nossa palavra agonia. E traz essa ideia de um trabalho doloroso, até a última gota de suor, que traz agonia de verdade. E isso mostra o quê? Que trabalhar pela igreja de fato não é algo fácil. Trabalhar pela igreja do Senhor não é algo fácil. Não é como muitos dizem. Mas é de fato saber que nós vamos passar por sofrimentos e angústias. Paulo deixa claro que esse esforço só é possível por causa de Cristo. Você nunca vai ter força suficiente, somente em Cristo. A energia de Paulo não vem da disciplina humana, mas da graça de Deus que atua nele. Quando nos cansarmos no serviço ao Senhor, é sinal de que estamos tentando operar na força da carne.
nos nossos próprios esforços, mas não é possível. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor. A maturidade espiritual é crescer na consciência de que sem Jesus nós não podemos continuar. A maturidade cristã é o alvo também da missão. Precisamos ser apresentados diante de Cristo, moldados a Ele. Cada advertência, cada ensino, cada proclamação do povo de Deus deve nos levar a amar a Cristo. Devemos orar para que Cristo seja formado em nós e para que a igreja seja o seu reflexo neste mundo. Portanto, queridos, essa esperança da glória move e nos guia na missão, nos levando a proclamar e trabalhar até a maturidade, sim, daqueles que ouvirão o Evangelho e serão salvos, mas também da nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos crescer para Jesus. Cristo é o conteúdo, o método, o objetivo do ministério dos apóstolos, mas também daqueles que permaneceram para levar o Evangelho a toda a criatura. Sendo assim, te pergunto mais uma vez, o que é que te move? O que move a tua vida? Talvez o que mova o teu trabalho seja as contas para pagar. Talvez o que mova outras áreas da sua vida sejam coisas passageiras. Mas o que te move para a missão que você tem a fazer? O que te move para a tua vida com Deus? O que tem que te mover é a esperança da glória de Cristo Jesus que está em nós. Esse é o centro. Se não for isso, você vai estar tanto caminhando errado, como vivendo errado, ensinando errado e ouvindo errado. Mas creamos que juntos nós podemos crescer e aprender para a glória do Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Que bênção poder ter essa palavra do Senhor para a nossa vida. Sabemos que, sim, nós não somos apóstolos, mas temos o privilégio de sofrer por Cristo e pregá-lo a este mundo. Para isso, Cristo deve brilhar em nós. Para isso, Cristo deve ser evidenciado em nós. E assim o mundo verá que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Vamos, então, cantar, meus irmãos, esta verdade. Pedindo ao Senhor que possamos refletir este maravilhoso Evangelho.